Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 4 de julho, e estamos celebrando a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, cujo evangelho é o de Mateus 16, 13 a 19, que nos diz assim: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Caros irmãos e irmãs, a Igreja do Brasil celebra hoje a solenidade destes dois grandes apóstolos de Cristo, Pedro e Paulo, colunas da Igreja. A figura de São Pedro sobressai no Evangelho de hoje. São Mateus foca o alicerce de sua catequese na tradicional confissão de fé de Pedro: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, como nós vimos no versículo 16 deste Evangelho. E esta importante confissão constitui o depósito de fé que a Igreja recebe e deve então transmitir. O ministério apostólico não se compreenderia sem esta grande proclamação de fé. Ela é também a raiz da missão ou da ação missionária da Igreja no mundo. A resposta de Pedro é também a confissão dos demais apóstolos. Daí Jesus lhe designar uma nova identidade a partir de uma resposta que vem do alto e não da pura e simples capacidade humana. Pedro será então a pedra e o chefe da Igreja que Cristo fundará no seu mistério redentor. Pedro se destaca ou se diferencia da opinião pública sobre quem era Jesus e que também é muito mais do que um dos profetas ou alguns dos profetas mencionados no texto. A resposta de Pedro vai no essencial, no âmago, no centro da pergunta. Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Então, sobre os lábios de Pedro, ecoa também a fé da Igreja nascente, inspirada e guiada pelo Espírito Santo. Jesus proclama Pedro como bem-aventurado por ter recebido esta revelação de Deus Pai. É sem dúvida uma graça que Deus concede ao apóstolo Pedro. Em virtude disso, Simão é chamado de Pedro, ou seja, rocha, Kefa do grego. Pedro se torna o fundamento firme do edifício que é a Igreja. Jesus, então, estabelece Pedro como fundamento dessa mesma Igreja. Sobre esta pedra construirei a minha Igreja, como nós observamos no versículo 18. Então, ao chamar Simão de Pedro, pedra, rocha, Cristo quer manter a sua Igreja unida e que possa, então, abrir a porta do reino e que possa levar também a salvação a todos. Cristo quer continuar a oferecer o seu perdão aos homens pelo papel de ligar e desligar que a Igreja exerce, começando pelo apostolado de Pedro e os demais discípulos. O ministério da reconciliação, que é próprio de Cristo, agora é transmitido aos apóstolos por esse mesmo Cristo. Em torno de Pedro e em comunhão com ele, todos nós somos convidados, como batizados e como igreja que formamos, a esta larga missão de anunciar o perdão de Deus a todos os que se abrem e acolhem a mensagem do reino. Com a solidez deste edifício, apoiado sobre a rocha, a Igreja resistirá ao poder do inferno, da perdição e da morte eterna, pois ela deve ser uma comunidade que anuncia a salvação, um sinal visível do amor salvífico de Deus a todo o gênero humano, como nos lembra a Lumen Gentium. Ela será sinal universal de salvação. Por isso Jesus confia as chaves a Pedro,
para que abra a porta de acesso ao reino de Deus. Aqui se concretiza plenamente a profecia de Isaías, no capítulo 22, versículo 22. Eu lhe porei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Se ele abre, ninguém fechará. Se ele fecha, ninguém abrirá. Pedro será, então, pastor e guia do novo povo de Deus, abrindo-lhe a passagem para o reino. Isso significa ter as chaves nas mãos. São as chaves da igreja, que tem sempre as portas abertas para quem é obediente e fiel ao projeto e à vontade de Deus. A referência a este gesto de receber as chaves e de ligar e desligar indica, sim, a missão da igreja de refletir o mistério do reino anunciado por Cristo. Assim, a igreja exerce sua catequese alicerçada na pessoa de Pedro. Os dois apóstolos, Pedro e Paulo, recordados hoje na solenidade litúrgica, nos convidam a assumir o compromisso da fé e da missão. Paulo, após o encontro com Cristo no caminho de Damasco, se dedicou à missão entre os pagãos. Já Simão Pedro, que fez parte do grupo dos primeiros discípulos, pregou a boa nova entre os judeus. Ambos seguiram o caminho que o Senhor lhes indicou. A celebração de hoje é verdadeiramente um convite a assumirmos o discipulado de Jesus, tal como estes dois apóstolos viveram. Unidos a estes dois apóstolos também, somos chamados hoje a renovar a nossa profissão de fé em Jesus. E hoje também rezamos pelo nosso Papa Francisco, pois é o dia do Papa, aquele que assume a sé petrina para guiar e orientar a Igreja de Cristo. Assim formamos a Igreja que segue as pegadas e os ensinamentos de Jesus, confessando nossa fé e expressando nossa comunhão e orações pela missão de Francisco para a urbe e para todo o orbe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos santos apóstolos Pedro e Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.